Como minha tia e primo mimados arruinaram meu 10º aniversário. Minha tia, irmã do meu pai, sempre foi a típica megera descrita nos livros. Quando eu era criança, ela nunca perdia a oportunidade de me fazer sentir lixo, desde insultos velados até abusos verbais e emocionais explícitos. Ela lançava tudo o que podia em mim na tentativa de me quebrar. É claro que o nojo que ela sentia por mim e as falhas que ela encontrava na criação do meu pai nunca a impediram de aproveitar dele ou de pedir favores sem nunca retribuir nada. Ela e o marido consideravam seu filho como um presente dos céus, e ele também cresceu para ser um valentão narcisista que adorava me atormentar, mesmo eu sendo 7 anos mais nova. Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, e tanto ela quanto minha avó também foram abusivas com ela, mas isso é uma história para outra ocasião. Isso se trata do momento em que ela, junto com seu filho, arruinou meu 10º aniversário. Esse incidente fez com que eu perdesse o interesse em comemorar aniversários e decidisse nunca mais celebrá-los. Simplesmente não conseguia vê-los como motivo de celebração. Toda a minha família estendida, que incluía a tia, o tio e o primo mencionados, juntamente com outros parentes, estavam na nossa casa e meu pai e madrasta tinham saído para resolver algumas coisas. Meu primo havia convidado alguns amigos, mesmo sem meu pai e madrasta conhecê-los. Meu pai permitiu que eles viessem depois que minha tia reclamou incessantemente sobre como seu filho ficaria entediado se seus amigos não estivessem presentes. Lembro de estar sentada no meu quarto brincando com meu cachorro. Eu sabia que meu primo estaria lá embaixo, e geralmente fazia o possível para evitá-lo. Naquela época eu sofria de uma gagueira bastante intensa, e quando eu ficava chateada ou com raiva ela só piorava. Isso era algo que meu primo adorava zombar, e é claro que no meu aniversário não seria diferente. Ele exigiu que eu descesse para conversar com seus amigos. Quando recusei, sua mãe disse para parar de ser rude e fazer o que me mandavam. Eu era uma criança impotente, então não tinha outra escolha. Desci para a sala de estar e meu primo me apresentou aos amigos dele de maneira condescendente, como a menina do aniversário. Ele me entregou um livro e disse para ler em voz alta. Tentei ler corretamente, mas falhei. Eu estava cercada de olhares julgadores e isso me deixou nervosa. Gaguejei, exatamente o que meu primo esperava. Ele e seus amigos começaram a rir baixinho. Fiquei com raiva e parei de ler. Meu primo me chamou de aberração e seus amigos me olharam como se eu fosse uma exibição em um zoológico. Eu queria provar que eles estavam errados, que eu não era uma aberração, que eu sabia ler. Tentei ler novamente. Dessa vez, por estar com raiva, a gagueira ficou muito pior. Meu primo decidiu zombar da minha gagueira e todos, exceto um de seus amigos, caíram na gargalhada. Aquele que não riu percebeu minhas lágrimas e disse aos outros para pararem. Ele me perguntou se eu estava bem. Meu primo disse para ele não se preocupar, que era apenas uma piada e que eu era apenas um bebê sensível. Minha raiva estava transbordando e eu joguei o livro na cara do meu primo e saí pisando duro. Minha tia viu o que aconteceu e decidiu me puxar pelos cabelos e me arrastar de volta para a sala de estar. Ela mandou que eu pedisse desculpas ao meu primo. Eu recusei. Ela disse que eu precisava aprender uma lição por ser um mimada. Tentei contar o que tinha acontecido. Ela riu e disse: "E daí? Ele é seu primo e mais velho que você. Você precisa respeitá-lo. Agora peça desculpas." Recusei novamente, desta vez com um: "Não, eu te odeio, eu odeio todos vocês." Enquanto chorava e tremia de raiva. Isso não agradou minha tia e ela me deu um tapa antes de perguntar por que eu simplesmente não tinha perdido a vida no útero. Ela me disse que eu era um encrenqueiro assim como minha mãe tinha sido, que ela sabia desde o dia em que eu nasci que havia algo errado comigo, que uma vadia má como minha mãe não poderia produzir uma criança normal. Foi demais. Eu fechei o punho e acertei o rosto da minha tia com um soco. Eu soquei aquela megera com tanta força que ela ficou com o lábio cortado. Nesse momento todos os outros parentes ouviram a confusão e se reuniram na sala de estar. No momento em que meu punho acertou minha tia, meu pai e minha madrasta entraram pela porta da frente. Minha tia começou a chorar falsamente. Ela repreendeu meu pai por não me educar corretamente e falou sem parar sobre como eu era violenta, mal educada e etc. Os outros parentes também expressaram sua decepção comigo. Meu pai me perguntou o que diabos eu achava que estava fazendo. Tentei contar a ele o que meu primo tinha feito, e o que minha tia havia dito sobre minha mãe. Infelizmente minha gagueira apareceu novamente e tudo o que saiu da minha boca foi um monte de palavras sem sentido. Minhas lágrimas voltaram a cair. Enquanto isso, meu primo decidiu levar todos os seus amigos e fugir. Fui punida pelo meu comportamento monstruoso. Minha celebração de aniversário foi cancelada. Meu pai ligou para os meus amigos e pediu para eles não virem. Não cortei nenhum bolo e os presentes que eu receberia dos meus pais foram guardados. Fui banida para o meu quarto e fiquei lá pelo resto do dia. Comi sozinha o almoço e o jantar. Na manhã seguinte ninguém falou comigo. Me trouxeram meu café da manhã que comi no meu quarto. Naquela tarde o amigo do meu primo, aquele que tinha mandado parar de me intimidar, veio até aqui. Ele contou ao meu pai o que meu primo havia feito, e o que minha tia havia dito. Meu pai me chamou e pediu desculpas, mas acrescentou que eu ainda estava errada eu ter dado um soco na minha tia. Eu apenas fiquei lá em silêncio. Eu estava emocionalmente insensível. Meu pai continuava dizendo que me amava e que estava arrependido. Eu apenas o encarava friamente. Minha madrasta sugeriu uma celebração de aniversário atrasada. Eu recusei.
Eu disse a eles que não queria uma festa de aniversário e que nunca mais celebraria meu aniversário. Mantive minha palavra. Todos os anos desde aquele dia meus pais me perguntavam o que eu queria para o meu aniversário e eu sempre respondia nada. Pedi a eles para não comprar nenhum bolo e não convidar nenhum convidado. O dia em que nasci não tinha mais significado para mim. Mesmo agora, depois de todos esses anos, não celebro meu aniversário. Em vez disso, celebro o dia em que consegui o emprego que me permitiu me afastar da minha família e começar uma nova vida. Considero esse o dia do meu renascimento. Foi o dia em que consegui deixar para trás toda a dor e a raiva e pude planejar uma vida que eu viveria segundo as minhas próprias regras. A péssima criação da minha tia e tio acabou lhes custando caro. Se você quiser saber o que aconteceu com eles, me deixe saber nos comentários. É bastante satisfatório. Próximo relato. Como a criação de merda da minha tia e meu tio mimados voltou para mordê-los no traseiro. Minha tia, irmã mais velha do meu pai, sempre mimou seu filho. Eu sou indiana e em meu país, a preferência por filhos é uma doença social generalizada. A maioria das pessoas, independentemente de status social, religião e etc., valoriza muito seus filhos e as filhas são vistas como um fado para a família. Minha tia não era exceção. Desde criança ela tinha uma competição unilateral e distorcida com meu pai. Eu, uma mulher, sou a única filha do meu pai. Isso lhe deu a oportunidade de fazer constantemente comentários passivo-agressivos dizendo que meu pai era tão azarado por ter uma filha, que a linha dele acabaria com ele, e assim por diante. Ela e seu marido mimaram seu filho ao ponto de ele se tornar um valentão narcisista. Ele frequentemente zombava da minha gagueira, traía suas namoradas e fazia demandas irracionais aos pais. Mas eles alguma vez tentaram discipliná-lo ou dizer não para ele? Claro que não. Seu príncipe não poderia fazer nada de errado. Se ele zombasse da minha gagueira, eu era um lixo que merecia. Se ele traísse sua namorada, ela devia tê-lo negligenciado. Se ele fizesse comentários sexistas sobre sua chefe, bem, ele é um homem. Você entende a situação. Os anos passaram e ele só piorava. Quando ele morava com eles, ele pelo menos fingia respeitá-los. Mas quando conseguiu um emprego muito bem remunerado e pôde se mudar, era como se tivesse esquecido que eles existiam. Ele e sua esposa mal falavam com eles. Nessa altura meu tio já estava aposentado. Minha tia nunca trabalhou. Eles tinham muito pouco dinheiro sobrando pois gastaram tudo com o filho. Eles pagaram pela educação dele, suas férias e seu casamento. Agora eles mal tinham o suficiente para colocar comida na mesa. Meu pai os ajudava o quanto podia. Em 2011 a esposa do meu primo engravidou, e durante o terceiro trimestre meu primo pediu aos pais para irem morar com ele e sua esposa. Todos nós sabíamos que era porque eles queriam cuidadores gratuitos para o bebê, mas minha tia não conseguia parar de falar sobre como seu filho era maravilhoso por querer cuidar dos pais. Nessa época eu já estava bem estabelecida na minha área de atuação e esperava uma carreira de sucesso. Ela provocou meu pai pela última vez, dizendo que minha educação e carreira não teriam utilidade já que eu era apenas uma filha, e nunca poderia cuidar dele da maneira que seu filho cuidaria dela. Meu pai apenas sorriu e desejou-lhe o melhor. Ela e seu marido mudaram-se para a casa do meu primo que morava em outra cidade. Meu pai frequentemente recebia ligações e mensagens dela se gabando de como eles tinham uma vida ótima. Ela parecia um pouco animada demais. Meu pai começou a suspeitar que nem tudo estava certo. Cerca de 6 meses depois de terem partido, meu pai disse que iria visitá-los pois estava preocupado com sua irmã. Ele pediu para eu e minha madrasta acompanharmos. Relutantemente concordamos. Chegamos à casa deles e era verdadeiramente deslumbrante. Uma casa luxuosa em um bairro chique. Isso não foi surpresa já que meu primo é muito bem sucedido. O que nos chocou foi a forma como ele tratava seus pais. Eles eram praticamente serviçais em sua casa. Minha tia cuidava do bebê, cozinhava e limpava. Meu tio cuidava do jardim, dos carros e fazia as compras, entre outras coisas. Meu primo poderia facilmente pagar empregadas, motoristas e etc. Mas por que ele faria isso quando seus pais agora eram seus escravos gratuitos? O que era ainda pior era a forma como ele os tratava. A esposa dele frequentemente gritava com minha tia e a tratava como uma empregada. Meu tio tinha um olhar vago e derrotado nos olhos. Eu nunca tinha gostado dele, mas não pude deixar de sentir uma ponta de pena. Meu pai levou minha tia para o lado e disse que ela não precisava viver daquela forma, que ele poderia providenciar algo para ela e seu marido. Minha tia colocou um sorriso falso e disse: Bobagem, não poderíamos estar mais felizes. Sempre que meu primo ou sua esposa diziam algo cruel para ela ou mandavam ela calar a boca quando ela tentava conversar, minha tia colocava um sorriso e agia como se fosse a coisa mais doce que alguém já tinha dito para ela. Teria sido engraçado se não fosse tão lamentável. As lembranças de todas as coisas horríveis que ela tinha dito e feito a mim e a meu pai ainda estavam frescas na minha mente. Os sorrisos falsos e resignados da minha tia e a forma como ela tentava encobrir a maneira como seu filho realmente a tratava é a coisa mais constrangedora que já vi. Minha tia e meu tio frequentemente enfatizavam a importância de ter um herdeiro homem. Eles afirmavam que seu filho seria o provedor deles, enquanto eu como filha seria um fado até o dia em que me casasse. Surpresa, surpresa. O oposto exato aconteceu. Enquanto eles eram basicamente escravos na casa do filho, eu tenho um parceiro amoroso.
Animais de estimação maravilhosos, amigos e uma ótima carreira. Meu pai tem seu próprio restaurante e parece muito feliz com seu trabalho. Pais privilegiados frequentemente assumem que seu filho pode ser um idiota com todos os outros, mas nunca faria isso com eles. Coitados, eles estão prestes a levar um susto. Edição: meu primo também não escapou completamente do karma. Há alguns meses ele foi demitido do seu emprego, e seu chefe no novo local de trabalho é sua ex-namorada, a quem ele traiu e traiu. Tudo porque ele não gostava do fato de ela ser mais bem-sucedida do que ele. Ela é uma pessoa maravilhosa e não vai abusar de seu poder, mas tenho certeza de que trabalhar sob sua ex está corroendo meu primo por dentro. Próximo relato. Você vai se casar, mas e quanto ao meu cruzeiro? Eu debati se deveria postar essa história porque sei que parte da minha família está no Reddit, mas decidi que se eles virem isso, não vou me importar. Então, essa história não me envolve muito, mas eu sei bastante sobre as ações e o comportamento da prima que chamaremos de Karen através de relatos de membros da família e de outra prima legal que chamaremos apenas de prima. Desde que éramos crianças, minha prima e eu fomos melhores amigos. Morávamos apenas algumas milhas de distância um do outro, então íamos de bicicleta para casa um do outro, brincávamos em nossos quintais e jogávamos videogame. A prima vem de uma família extremamente rica. Seu pai começou um negócio quando tinha 20 anos e foi um grande sucesso ao ponto de ter várias filiais em todo o mundo. Apesar dessa família ser absurdamente rica, eles levam um estilo de vida muito modesto, vivem em uma pequena casa de 2 andares em alguns acres de terra, e a maior parte disso é ocupada por um grande lago. A única coisa extravagante que eles fazem é que a cada 2 ou 3 anos eles fazem um cruzeiro. A prima é uma dos 3 filhos, ela tem um irmão mais velho e sua irmã gêmea idêntica, a Karen. Você pode pensar que o cenário do gêmeo bom e gêmeo mau é apenas visto na tela da TV, mas a prima e a Karen são o equivalente do mundo real. A minha prima é gentil e generosa, enquanto a Karen é egoísta e se acha no direito de tudo. A Karen sempre teve essa ideia de que porque seu pai era tão rico, ela não precisava levantar um dedo na vida para conseguir o que queria. As coisas boas simplesmente aconteciam para ela, para a prima e o irmão, mas a prima tinha o bom senso de saber que nem sempre poderia depender do dinheiro do papai, apesar de terem praticamente tudo o que queriam quando crianças. A minha prima e seu irmão nunca tiveram atitudes de pessoas mimadas. Os pais deles também são muito legais, então a Karen sempre foi o membro malvado da família. A atitude da Karen só piorou com o tempo. Eventualmente a Karen se casou e teve um filho, um menino. O marido da Karen é tão desagradável quanto ela, então eles foram feitos um para o outro. A Karen sempre quis esfregar na cara da minha prima que ela tinha um filho antes dela. A minha prima teve relacionamentos ruins, inclusive alguns envolvendo abuso verbal e físico. Uma vez ela pediu conselhos à irmã depois que seu namorado a agrediu. A Karen teve a audácia de culpar o peso dela e a falta de maquiagem por não se tornar mais atraente, e por isso atrair abusos. A prima estava com medo de se envolver com alguém depois do desastre do seu último relacionamento, mas isso mudou quando ela finalmente conheceu o homem dos seus sonhos, seu marido. Eu conheci o marido dela pessoalmente, e ele é um cara grande e gentil como um urso de pelúcia. Ele é o cara perfeito para ajudar a curar as antigas feridas da prima e dar a ela a vida amorosa e feliz que ela merece. E então, quase 2 anos depois de se conhecerem, a prima e o seu marido ficaram noivos. A família inteira estava emocionada por a prima finalmente ter encontrado o homem dos seus sonhos e o pai dela queria desembolsar uma fortuna para ajudar a pagar um casamento maravilhoso, para futura referência. Ele fez a mesma coisa quando a Karen se casou, no entanto. A Karen não ficou feliz com o quão extravagante o casamento da prima seria. A prima queria se casar nas cataratas do Niágara e convidar praticamente todo mundo que ela conhecia, e o pai dela iria pagar a maior parte disso. A Karen ficou furiosa. Ela conversou com a prima e o pai dele sobre o casamento e como todo o dinheiro gasto não deveria interferir no próximo cruzeiro em família. Sim, eles ainda faziam cruzeiros juntos a cada poucos anos apesar dos filhos já estarem crescidos e terem famílias próprias. O pai deles disse que por causa do casamento e de quão caro ele seria, o cruzeiro em família teria que ser adiado por mais 1 ou 2 anos. A Karen praticamente explodiu. Ela culpou a prima por tirar o cruzeiro dela e do seu precioso menino, que já tinha 5 anos nessa época. Ela disse que contou para o filho que eles iriam fazer um cruzeiro, e como agora ele ficaria muito chateado porque sua tia egoísta preferiu se casar em vez de proporcionar a ele uma semana feliz nos trópicos. A Karen até teve a audácia de exigir que a prima remarcasse o casamento para o próximo ano para que eles pudessem fazer o cruzeiro. A prima, que normalmente não é uma pessoa confrontadora, tinha chegado ao limite com a atitude da sua irmã e disse que se ela quisesse fazer um cruzeiro, teria que pagar por conta própria. A Karen e o marido dela não eram nem de longe tão ricos quanto o pai deles, e não havia chance de ele remarcar o casamento da própria filha apenas para dar a Karen o que ela queria. O desabafo da Karen durou semanas, alternando entre culpar a irmã por arruinar o ano do seu filho, e implorar ao pai por dinheiro para fazer o cruzeiro, porque ela e a família dela mereciam.
Ela levou a prima às lágrimas e a prima acabou me ligando pedindo conselhos. Meu único conselho para ela foi não dar nada a Karen, que normalmente ganha tudo. E quando digo nada, quero dizer não convidá-la para o casamento, como a maioria das irmãs faria. A prima queria que a Karen fosse uma das suas madrinhas de casamento, já que ela foi madrinha no casamento da Karen. Não convidá-la seria um grande desgosto para todos os envolvidos, mas talvez fosse a coisa certa para ensinar uma lição a Karen. E foi exatamente isso que a prima fez. Ela ligou para sua irmã e disse claramente que se ela não mudasse sua atitude, não a queria lá para não estragar o clima do seu casamento. Novamente a Karen explodiu, gritando com a prima, a chamando de todos os nomes possíveis e a culpando novamente pelo cancelamento do cruzeiro. A prima desligou o telefone e decidiu não convidá-la para o casamento. O casamento foi incrível. Já se passaram alguns anos e a prima e o seu marido têm uma linda menininha e um menino a caminho. A Karen ainda está na vida deles e continua tão desagradável quanto antes, mas ela parou de implorar ao pai por qualquer coisa porque depois do comportamento dela em relação a ele e a prima, ele ameaçou excluí-la do testamento se ela continuasse a importunar qualquer um deles. Talvez agora que ela não receberá tudo de mão beijada ela mude sua atitude para melhor, ou pelo menos é isso que todos nós esperamos que aconteça. Próximo relato. Tire seu bebê de 9 semanas do carrinho para que minha filha possa sentar lá. Então, minha irmã e o marido voaram para visitar a família no Canadá e apresentar sua recém-nascida para todos durante o feriado da Páscoa. A visita não foi longa e eles foram ao aeroporto esta manhã para fazer o check-in do voo. Meu trem de volta para meu apartamento só partiria em mais 3 horas. Então eu fui junto para ajudar com o carrinho de bebê e as malas. Basicamente eu era uma mão extra para que eles pudessem se concentrar mais no bebê em vez de tentar equilibrar as malas e tudo mais. Estávamos na fila, houve um problema no quiosque de check-in, e de repente senti minha pequena mala de fim de semana com rodinhas ficar extremamente pesada, a ponto de quase escapar da minha mão. Eu me viro e tem uma garota, com idade entre 7 e 10 anos sentada na minha mala. Com licença, por favor, saia da minha mala. Meus pés estão doendo e eu quero sentar. Então ela começou a pular no lugar e realmente puxou a alça da mala para fora da minha mão, fazendo com que tanto ela quanto a mala caíssem no chão. Não derrube minha filha assim. Ela estava sentada na minha mala e puxou ela da minha mão. Era mal 6 horas e 30 minutos da manhã nesse momento e eu não tinha paciência para essa estupidez. Então apenas seguro minha mala na mão fora do caminho para que garota não possa sentar. Minha sobrinha começa a ficar irritada, como bebês pequenos costumam ficar. E meu cunhado corre para pegar uma garrafa de água para fazer uma mamadeira. Eles achavam que já estariam passando pela segurança nesse ponto. Então não estavam preparados para fazer a mamadeira. Não tem problema. Eu digo para minha irmã cuidar do bebê e eu vou cuidar das malas. Mas atrás de mim a garota estava apenas começando. Mãe, meus pés doem e eu quero sentar. Eu juro que essa criança arrastou as palavras exatamente assim. Espere, querida. Minha irmã estava ajeitando o bebê no carrinho na tentativa de acalmá-la, mas por trás dela parecia que ela estava tirando o bebê. Viu? Ela está tirando o bebê do carrinho. Vá sentar lá. Minha irmã ouve isso e quase perde a cabeça. Não, ela não pode sentar aqui. Você está tirando a criança, ela pode sentar lá. Não estou e ela não pode. Ela é uma criança grande, ela pode ficar em pé como o resto de nós. Os pés dela doem. Tire seu pestinha do carrinho e deixe ela sentar lá. Minha irmã faz uma expressão que eu conheço muito bem. Basicamente promete que ela vai arruinar o seu dia. Op, tire minha filha do carrinho por favor. O Vitor deve estar chegando com a água para a mamadeira em 1 minuto. Eu fico confusa, mas confio nela e tiro o bebê do carrinho. Karen fica com uma expressão de triunfo absoluto, mas logo desaparece do seu rosto quando minha irmã pega minha mala de fim de semana e a bolsa de fraldas e coloca exatamente onde o bebê estava sentado. Como eu disse, sua idiota, sua filha é grande e pode ficar em pé. Minha filha tem 9 semanas, ela mal consegue segurar a cabeça sozinha, você precisa ter um pouco de bom senso. Nesse momento um atendente de check-in percebeu a situação da minha irmã com o bebê e a levou para a frente da fila para passar. Meu cunhado aparece logo em seguida para ajudar a organizar as malas enquanto eu alimento o bebê. Procurei por Karen e sua filha, e a garota estava jogada no chão fazendo um escândalo, pior do que qualquer birra que já vi em crianças com a metade de sua idade. Karen parecia apenas chupar um limão. Próximo relato. Desmaiei no transporte público por causa de uma mãe arrogante. Para fins de esclarecimento e compreensão, tenho uma condição médica em que minha circulação sanguínea é extremamente fraca. Meu pulso médio em repouso fica em torno de 45 bpm. Quando eu durmo ele pode cair para 30 bpm, colocando minha vida em perigo. Quando estou fisicamente ativo, não em repouso e etc. Meu pulso sobe para cerca de 60 bpm. Um pulso de 70 bpm para mim é como 130 bpm para alguém com uma circulação sanguínea normal, ou saudável. Então desmaio com extrema facilidade. Portanto, preciso ter muito cuidado com meus movimentos, ações e coisas assim.
Caso contrário, desmaiarei em questão de segundos apenas ao me levantar. Nunca pensei que encontraria uma mãe arrogante, mas infelizmente encontrei uma ontem. Era por volta das 8h30 da manhã. Eu estava indo de ônibus para a universidade. Então eu estava sentado no ônibus ouvindo música, cuidando da minha vida, quando de repente alguém me cutuca no braço. Com licença, jovem? Você poderia se levantar, esse é o lugar favorito do meu filho no ônibus. Eu respondi. O quê? Desculpe, mas eu preciso deste lugar, Vamos lá, tem muito espaço para você ficar em pé. Levante-se e nos dê o lugar. Eu realmente não posso. Desculpe, se eu levantar agora, eu vou. Apenas levante-se. Você parece bem, não há nada de errado com você. Você é apenas preguiçoso e não quer ficar em pé. Enquanto eu tentava explicar à mãe arrogante que tenho uma determinada condição, na qual preciso ter cuidado com meus movimentos porque meu pulso e circulação são extremamente fracos e frágeis, ela continuava gritando sobre como eu estava roubando a felicidade de seu filho e como sou preguiçoso por não ceder o lugar para uma mãe e seu filho. Sentia meu pulso aumentando por causa da discussão e do estresse que essa senhora estava me causando e fiquei extremamente ansioso. Não queria desmaiar no transporte público. Seu filho parecia muito desconfortável durante toda a discussão e em certo momento tentou dizer à mãe arrogante para me deixar em paz. O restante do ônibus, é claro, prestou atenção à situação. De repente a mãe arrogante agarrou minha mão e tentou sentir meu pulso. Seu pulso parece normal. O que há de errado com você? Por que você não pode apenas ficar em pé? Sua pegada era tão firme que deixou marcas de suas unhas em minha pele. Ela me puxou para fora do assento, me deixando em pé no ônibus com um pulso já muito acelerado para mim e para minha condição. Tentei dar alguns passos para encontrar algo para segurar para não cair, mas já era tarde demais, e acabei caindo no chão, desmaiando no meio do ônibus. O que aconteceu depois disso não sei ao certo. Recobrei a consciência envolto em um cobertor na calçada, cercado por paramédicos, policiais e o motorista do ônibus. Eles me explicaram o que tinha acontecido enquanto eu estava desacordado. A polícia tomou depoimentos da mãe arrogante, de outras pessoas no ônibus e do motorista, e deteve a mãe arrogante. Perguntaram-me se eu queria prestar depoimento agora ou depois quando me recuperasse, e se eu queria processá-la por agressão. E é claro que eu queria. Tudo que ouvi dela depois de acordar foi apenas gritos de incredulidade e choro. Até agora é certo que a seguradora de saúde da mãe arrogante terá que pagar pela ambulância, pelos paramédicos e por outras despesas médicas posteriores. Todo o transporte público dessa linha específica teve que parar por 3 horas só porque uma mãe arrogante não conseguiu o que queria. Atualmente estou no hospital sob supervisão. Serei liberado assim que tiverem certeza de que meu pulso e circulação estão um pouco mais fortes. Eles sabem que não podem curar, mas disseram que vão tentar me deixar pelo menos um pouco mais estável. Próximo relato. A senhora no McDonald's não entende como funcionam os restaurantes de fast food. Bom, um pouco de contexto. Eu costumava trabalhar no McDonald's quando era adolescente e sou surdo, mas leio lábios. Desenvolvi meningite bacteriana e fiquei completamente surdo aos 12 anos. Ainda consigo falar pois aprendi antes de ficar surdo, e a maioria dos clientes lá era compreensiva, exceto uma pessoa. Naquele dia eu estava trabalhando no balcão de atendimento como sempre fazia, então basicamente eu era responsável pelos clientes internos. Essa era a posição mais fácil para mim pois eu podia ver os clientes e ler seus lábios. Uma mulher de meia idade e seu filho de 9 a 10 anos entram e eu digo: Olá, bem-vindos ao McDonald's. Enquanto sinalizava ao mesmo tempo, ela não olha para cima e está olhando para o celular. Então eu não consigo ver seus lábios e não entendo o que ela está dizendo. Então eu explico. Com licença senhora, sou surdo e leio lábios. Você poderia olhar para cima por favor? Ela revira os olhos e claramente diz: Por que eles deixariam um retardado trabalhar no balcão? Fico chocado com seu comportamento mas finjo que não vi. Sorrio e digo: O que posso preparar para você hoje? Ela começa a me tratar de forma condescendente, falando muito, muito devagar, o que por curiosidade torna ainda mais difícil entender o que ela está dizendo. Quero uma Coca Diet. Ok, é só isso? E um brinquedo do MC Lanche Feliz. Agora, todas as nossas bebidas custam $1, independentemente do tamanho, mas é preciso pagar por um brinquedo do MC Lanche Feliz. Não os distribuímos gratuitamente. Faço o registro no caixa e ela fica chocada. Ela exige saber por que estou discriminando seu filho e os obrigando a pagar pelo brinquedo do MC Lanche Feliz. Realmente não quero causar problemas e gostaria de dizer onde ela poderia enfiar isso, mas acabei dando o brinquedo gratuitamente. Pensei que tinha evitado o conflito, mas oh boy, eu estava errado. Disse a ela que o total era de $1,06, e depois que ela pagou entreguei a ela um copo grande e sinalizei para o homem atrás dela avançar. Ela acena com a mão na minha cara e aponta para o copo de bebida. Sim senhora? Você não me trouxe minha bebida. Achei que ela não tinha visto as máquinas atrás dela, então apontei para a máquina de bebidas e disse: Há uma estação de bebidas atrás de você onde você pode pegar sua bebida? Eu juro, palavra por palavra. Ela disse: Isso é seu trabalho, por acaso te pedi para trabalhar no McDonald's? Fiquei chocado com a resposta. Nunca havia sido tão maltratado em toda a minha vida.
Acabei explicando a ela que quando as pessoas entram no restaurante, devem pegar suas próprias bebidas por motivos sanitários. Mas quando ela continuou me pressionando, acabei utilizando a máquina de bebidas do drive-thru para lhe dar a Coca Diet. Enquanto preparava a bebida, um colega de trabalho me tocou no ombro. E é aí que entra a parte do filho da Karen. Vi o filho dela zombando de mim, fingindo sinalizar e sendo completamente desrespeitoso. Sua mãe não o repreendeu e nem o corrigiu. Pelo contrário, ela o incentivou e começou a zombar de mim junto com ele. Fui para os bastidores e acabei chorando muito. Me senti extremamente envergonhado, como se tivesse me ridicularizado por causa da minha deficiência. Entreguei minha carta de demissão 2 semanas depois e nunca mais trabalhei em fast food desde então. Para todos que estão lendo isso, por favor, sejam gentis com as pessoas, especialmente os funcionários de fast food. É um trabalho difícil mesmo sem nenhuma deficiência. E se você encontrar pessoas com deficiências trabalhando e tentando ganhar a vida, por favor, tenham paciência e nos ajudem deixando-nos fazer o nosso trabalho e nos sentirmos bem-vindos. Obrigado. Próximo relato. Karen acredita que é dona do quarto do dormitório da filha e pode controlar quem entra. Eu costumava trabalhar como assistente de recepção em um prédio de dormitório da minha universidade. Basicamente, meu trabalho era ajudar se um aluno trancasse a chave dentro do quarto ou quisesse fazer um pedido de manutenção. Um dia eu tinha acabado de me sentar para o turno das 20 horas às 24 horas e vejo uma senhora de meia idade muito irritada vindo em minha direção. Eu sabia que era o fim de semana familiar e provavelmente por isso ela estava ali, mas não fazia ideia do que viria a seguir. Além disso, se alguém já morou em um dormitório, sabe que eles não são muito grandes. Você pode me ajudar? Pode me ajudar? Talvez. Qual parece ser o problema? Meu marido e eu estamos tentando dormir e a colega de quarto da nossa filha está acordada, e o namorado dela veio visitá-la e deixou os sapatos no chão. Eu respondi pensando por que diabos vocês não ficaram em um hotel. Bem, senhora, metade do quarto pertence à colega de quarto dela. Eu não posso impedir que elas fiquem acordadas às 20 horas. Eu nem posso sair desta mesa. Bem, você precisa trazer alguém aqui agora para resolver isso. A colega de quarto sabia que ficaríamos, então precisamos do quarto. A colega de quarto tem o direito de estar lá e não é obrigada a sair. Se quer saber, ela está sendo gentil por não reclamar que vocês estão ocupando o espaço dela. A filha da Karen entra chorando. Mãe, pare e venha lá fora agora. Eu te disse que você não ia gostar disso e você não me ouviu. E agora você está estragando essa visita. Elas saem juntas e o marido da Karen entra. Por favor, diga que não sou o único cuja esposa fez isso. Claro que sou. Eu falei que a gente deveriam ter ficado em um hotel enquanto sai. Resumindo, uma mãe achou que poderia expulsar a colega de quarto do dormitório para que ela e o marido pudessem usar o local como seu hotel pessoal. Sinto pena de todos, exceto da mãe. Estar realmente naquele quarto deve ter sido um inferno. E até hoje me pergunto onde ela queria que aquele rapaz colocasse os sapatos, se não no chão. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.